Então estamos aqui, novamente na Hora da Paz, e hoje vamos comentar os principais pontos do capítulo 5 do Evangelho de Lucas, fazendo uma revisão e um resumo daquilo que a gente vem aprendendo, com essa leitura do Evangelho. Então o capítulo 5 ele começa com a chamada pesca milagrosa, que é aquele momento em que Jesus vai ao encontro de Pedro e André, no trabalho deles, e também João e Tiago, que trabalhavam meio que junto com Pedro e André. Então Pedro e André eram irmãos, João e Tiago também. E no primeiro momento Jesus pede a barca emprestada, e dali ele faz uma pregação para diversas pessoas que estão ali na beira do lago. Era chamado Mar da Galileia, mas era um lago bem grande, assim, onde eles pescavam. E terminada a pregação, ele se vira para Pedro e diz: vamos de novo para o alto mar para você jogar as tuas redes? E Pedro, num primeiro momento, Simão, a essa altura do campeonato, Aqui é que Lucas já adianta, que era Simão Pedro, mas Simão era o nome dele, Ele recebe o nome de Pedro lá na frente, lá na frente em que ele vai receber esse nome de Pedro. Até esse momento ele era o Simão. Então ele chama Simão para que as redes sejam lançadas de novo. E Simão olha para ele e diz: olha, a noite toda a gente esteve aí na labuta, Talvez pensando, somos pescadores experientes, Assim, e a gente tentou a noite inteira, não pegamos quase nada, mas se você está dizendo, eu vou. Ou seja, ele tem uma pequena oscilação ali, que é própria da nossa mente julgadora, da nossa estrutura egóica, de julgar, de avaliar, de discernir, e ele resolve dar um voto de confiança, Então aqui ele dá esse primeiro voto de confiança pela presença, pela autoridade, pelo alinhamento que ele já tinha visto presenciado em Jesus, Então, esse voto de confiança não deixa de ser uma demonstração de humildade da parte dele, de Pedro. E aí, quando eles vão ao mar aberto, ele lança as redes e vem aquela quantidade imensa de peixes, Precisa vir mais barco para ajudar, os barcos até afundam e tudo, Aí ele se prostra, aí ele se entrega e ainda diz, eu não sou digno, eu sou um pecador, se afaste de mim. Então, essa é uma passagem bonita, porque mostra que ele estava em contato com as próprias limitações, com as próprias feridas, digamos assim. E todo esse processo aqui que a gente está vendo, a partir agora desses próximos capítulos do Evangelho, trata dessa fase de cura interior, de cura das nossas mazelas, que são as nossas dores, e os nossos erros, porque eles estão ligados, como a gente vai ver aqui mais adiante no capítulo, Mas esse reconhecimento dessa nossa condição imperfeita é muito importante para que a gente possa acessar essa dimensão crística interiormente. Tanto que é nesse local que Jesus se apresenta. Ele não vai em busca dos grandes filósofos ou dos grandes sacerdotes. Isso já vai ficar mais evidente ainda no texto. Ele procura aquele que está em contato com a ferida, porque a gente até comentou, tem uma frase que eu acho bonita de Rumi, que ele diz assim, que a ferida é o lugar por onde a luz entra. Então, quando a gente está se sentindo muito perfeito, muito resolvido, é mais difícil para a luz entrar, é o copo cheio demais, não tem como o chazinho ser derramado numa xícara que já está cheia, E aí termina essa primeira parte com Jesus dizendo assim: agora você vai ser um pescador de homens, Ou seja, recrutando os serviços de Simão e dos outros discípulos ali presentes, vocês serão pescadores de homens, E eles aceitam e largam tudo. Isso é o mais bonito ainda, O que significa largar tudo não é
necessariamente deixar de lado família, profissão, todos os papéis que a gente desempenha na nossa vida na matéria. O largar tudo aqui, a impressão que eu tenho é o de deixar de lado a importância da própria personalidade, do próprio ego, digamos assim. Para ser um pescador de homens, ou seja, para ser aqui um veículo do amor, é isso que ele está convidando, é isso que ele está chamando. Para que eles exerçam o chamado voto do Bodhisattva, que é o de alinhar o próprio coração com as verdades eternas, não em busca da própria salvação somente, mas para ser um veículo de cura e de transformação no mundo, em qualquer lugar que esteja. Então esse é o convite que Jesus está fazendo, e é isso que eles aceitam prontamente. Então, eles já estavam, de certo modo, em algum aspecto, pelo menos parcialmente acordados, parcialmente não estavam mais dormindo o sono da matéria. Então, por isso, eles já tinham condições de ser auxiliares nesse caminho. Depois, vem a cura do leproso. A segunda parte aqui desse capítulo 5, que aparece um leproso e diz: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus diz: quero. E ele se vê curado. Então, aqui o importante que a gente levantou a discussão é a respeito do fundamento da fé. Então, a fé que não espera por resultado. Se quiser, você pode me curar. Mas se você não quiser, significa que se isso não for o melhor para mim, porque não é assim, vamos nos colocar aqui como a gente se relaciona com o divino, como a gente se relaciona com Deus, Ele pode dizer: se você quiser, você pode me curar, ou você pode me mostrar uma saída para essa situação. Mas não significa assim, se não quiser, é porque quer me ver sofrendo. Não é isso. É porque às vezes aquela situação, aquela doença é o que eu preciso passar na minha estrada de reabilitação interna, na minha estrada de cura pessoal. Porque as nossas dores, os nossos desafios, eles são diretamente proporcionais às nossas necessidades de aprendizado. A gente vai ver isso aqui um pouco mais para frente, naquela outra cura que ele faz. Mas isso é muito, muito importante, e que a gente se coloca, é que ele está abrindo espaço para receber a graça, ou seja, a misericórdia divina. Mas ele não está exigindo, não tem como exigir: vai e me cura. Se quiseres, podes curar-me, podes purificar-me. Entende? Mas se não for da tua vontade, se não for o melhor para mim nesse momento, tudo bem. Eu sigo aqui com a minha doença. Sigo aqui com as minhas questões. E vou buscar aprender com elas. Isso é verdadeira fé. Porque senão, quando as coisas não saem do jeito que a gente quer, a nossa fé se enfraquece. E o ideal não é isso. O ideal é que uma fé madura se fortaleça com as dificuldades. Cresça ainda mais com as dificuldades. E ainda finalizando essa segunda parte dessa passagem, ele se retira para o silêncio. Então a gente comenta, que é como uma respiração, é um ir para fora e um ir para dentro. Então esse é o equilíbrio da nossa jornada aqui na Terra. A gente participa do mundo, se envolve nas relações, nas situações do mundo, mas é necessário retornar para dentro e fortalecer o nosso contato com o silêncio. Ele fala assim: ele estava se retirando aos lugares ermos para orar. Então, quando ele sentia uma necessidade de recolhimento maior, de silêncio maior, ele buscava um lugar isolado para orar. E depois vem a outra passagem, do paralítico que é descido pelo telhado. Então, Jesus estava lá pregando e curando numa casa,
acho que era a casa de Simão, se eu não me engano, e não tinha mais por onde entrar. Não tinha por onde entrar, e aí resolvem colocar essa pessoa que estava paraplégica por uma passagenzinha no telhado, né? E aí, quando ele chega diante de Jesus, Jesus olha para ele e diz assim: os teus pecados estão perdoados. E aí começa um burburinho dos fariseus. Lembrando que os fariseus são as vozes do convencionalismo mundano, né? Daquela religiosidade horizontal que visa atender às necessidades do ego. Então, quando a gente fala assim de espiritualidade, de religiosidade vertical, é aquilo que está disposto a deixar o ego queimar para alcançar a realidade, alcançar a verdade. E a espiritualidade horizontal é aquela que está disposto que só está em busca da espiritualidade em nome dos benefícios que o ego pode obter a partir daí. Ou seja, eu vou lá na igreja para rezar, como se tem hoje, né? Essa teologia da prosperidade está muito ligada a esse aspecto, né? Eu vou lá, eu rezo, eu dou minha contribuição financeira para a igreja, porque daí eu vou ter mais prosperidade, porque daí meus negócios vão fluir melhor, né? Então, ou seja, uma barganha, certo? Uma barganha. Tudo bem, isso faz parte da caminhada, né? Mas é necessário, em algum momento, ir além disso, ir além da barganha. Porque essa barganha ela pode ter aspectos mais sutis, né? Não é necessariamente depois um ganho material, ou um local para socializar, para fazer network, para achar um namorado, para isso, para aquilo, né? Pode ser, às vezes, uma barganha mais espiritual, mais transcendental, no sentido de que eu faço minha parte, as minhas orações, frequento lá o meu culto, a minha igreja, o meu centro espírita, porque eu quero um lugarzinho melhor quando eu passar por lá de lá. Não deixa de ser uma barganha. A gente não está... Ou porque eu tenho medo de sofrer aqui na terra do lado de lá. Então, é preciso em algum momento ir além do medo, do sofrimento, né? Do medo do castigo e do desejo de agrado, digamos assim, de satisfações para essa identidade transitória. E aí sim a gente está chegando na espiritualidade vertical, né? Então os fariseus olham essa voz que representava essa espiritualidade mais horizontal, né? Eles começam a fazer um burburinho e falam assim: mas quem é esse que está aí blasfemando, dizendo que ele perdoa pecados, né? E aí Jesus diz assim: o que é mais fácil dizer? Levanta-te e anda, ou os teus pecados estão perdoados? Então essa frase é bem marcante, porque ela nos mostra justamente aquela ligação que a gente estava falando antes, que as nossas dores, as nossas dificuldades são a outra face da moeda dos nossos pecados. E nossos pecados, novamente aqui é bom te ressaltar, como os nossos erros de direção, né? Sempre que a gente alimenta o nosso egoísmo, a gente alimenta a nossa separatividade, nós estamos em pecado, ou seja, nós estamos em erro, né? E sempre que a gente alimenta a nossa unidade uns com os outros e com Deus, nós estamos trilhando a estrada do Dharma, ou a estrada da justiça, da lei divina, tá? Então, quando a gente está alimentando essa separatividade, estamos em pecado. E as nossas dores e dificuldades são nada mais, nada menos do que o alerta de que a gente está pisando fora da trilha do nosso Dharma, fora da trilha do nosso propósito, fora da trilha, né, da justiça divina. Então, essa é a sinalização, né? É mais fácil dizer levanta e anda, ou os pecados estão perdoados, mostrando essa unidade, né? E o aprendizado, quando é realizado, abre já o espaço para a atuação da misericórdia, da graça divina, né? Então, o perdão dos pecados nada mais é do que a faceta, uma das facetas da justiça divina. Então, a lei ela não é seca, a lei divina.
Ela não tem somente a faceta do pagar ceitil por ceitil tudo que deve. Essa é uma das faces da lei. A outra face é a misericórdia. Então, o nosso karma é as nossas necessidades de aprendizado, são aquilo que a gente precisa passar para aprender, é somente o necessário para sensibilizar nossa consciência e nosso coração a mudar a rota, a mudar a direção. Não é necessariamente tudo aquilo que a gente se comprometeu ou se perdeu no caminho, entende? Isso já é a misericórdia em ação. E aí ele está mostrando isso. Falando, o Filho do Homem, ou seja, ele mesmo, Jesus, tem autoridade para perdoar pecados. Porque ele, estando em perfeito alinhamento com Deus, com o Pai, ele podia dizer, eu e o Pai somos um. Então, ele sendo um com o Pai, ele tinha como exercer aqui mesmo na terra essa voz da misericórdia, né? Depois disso tem uma outra passagem que é o chamado de Levi, que é o publicano, é o cobrador de impostos. Então ele chega, encontra Levi no trabalho dele, simplesmente chama Levi e Levi o segue, sem cerimônia, né? E novamente, assim como ele fez com os pescadores, ele foi ao encontro de Levi no ambiente dele, no habitat dele, na profissão dele, né? Que ele era um publicano, um pecador. Isso nos mostra que Deus, aqui representado por Jesus, né? O reino de Deus dentro de nós, sabe se comunicar conosco segundo a nossa própria linguagem. Não vai inventar uma língua diferente para falar com a gente. Ele vai nos acessar dentro daquilo que nos é familiar. Dentro daquilo que a gente está habituado, daquilo que a gente conhece. Isso é muito bonito. E Levi vai, atende de pronto o chamado, e depois, pouco tempo depois, ele oferece um banquete na casa dele, um jantar, né, como forma de alegria, de gratidão, por ele sentir que agora ele tinha talvez encontrado o caminho dele nessa terra. E talvez para ele, eu fico imaginando, né, que devia ser algo tão especial ter tido essa honra de ser chamado também, porque eles eram muito excluídos, né? Os publicanos, eles eram detestados pela comunidade judaica, né? Então, os religiosos da época, os religiosos da religião convencional, olhavam torto para os publicanos, né? Tanto é que isso acontece no próprio jantar. Chegam lá de novo os fariseus, né? E dizem, você banqueteia aí, janta com publicanos, com pecadores, como é que é isso, né? E é interessante que quando esse convencionalismo mundano tenta encurralar Jesus, ele não sai assim para se defender, né? Ele dá mais um ensinamento. Ele simplesmente dá mais um ensinamento. E aqui, nesse momento, ele diz o seguinte ensinamento: eu vim para os que estão doentes. Os sãos não precisam de médico. Os sãos e os justos não precisam de médico. Eu vim buscar os pecadores. Ressaltando novamente aquilo que a gente tinha falado lá no começo, né? A ferida é por onde a luz entra. Então, vocês que estão aí se achando os puros, os puritanos, os limpinhos, vocês não precisam de mim, né? Na verdade, se a gente for traduzir, ele está dizendo assim: eu ainda não consigo acessar o coração de vocês, porque o coração de vocês está fechado por essa fachada, né? Por essa fachada de hipocrisia, né? De puritanismo. Do ego, exatamente. Então aqui, eles representam que eles estão demasiadamente identificados com a figura do ego virtuoso, digamos assim, que fazem disso uma identidade também.
Assim como aquele filho mais velho da parábola do filho pródigo. Né? Então, nesse caso, não é possível acessar. Eles vão ter que ainda passar pelo processo e digamos, não tem nada errado com isso. Certo? É uma etapa na caminhada de qualquer um. Né? Aqueles ali vão ter que passar pelo processo ainda de entrar em contato com as próprias dores, com as próprias deficiências, passar por um arrependimento, para depois poder encontrar com essa luz que Jesus é. Nesse momento, o coração deles está fechado. Né? E por fim, a última parte desse capítulo, que ainda nesse mesmo jantar eles vêm perguntar, né, por que os seus discípulos não jejuam? Não, os discípulos de João jejuam. Né? E aqui a gente explora o aspecto de que não é apenas o jejum de comida, apesar dessa ser uma prática significativa, importante, é o jejum justamente do ego. Então, vamos supor, se eu identifico em mim um ego vaidoso que gosta da autopromoção, toda vez que eu sinto o impulso de fazer algum comentário auto-lisonjeiro e eu consigo respirar fundo e não fazer, eu estou privando esse meu ego de alimento. Aí eu estou jejuando. Né? Se eu sinto que eu tenho que ganhar as discussões para me sentir forte, para me sentir superior, e eu voluntariamente entrego a vitória para o outro, numa discussão qualquer, eu estou jejuando. Se eu permito que os outros tenham uma imagem que não é aquela que eu gostaria de mim, eu me despreocupo da imagem, novamente aqui pensando no orgulho, na vaidade, sempre eu estou jejuando. Enfim, esse é o jejum mais importante. E aí Jesus fala, eles estão agora no momento da graça, né? Estão aqui nas núpcias com o noivo, em contato. É como se para cada discípulo eles estivessem naquele momento do nascimento de Jesus aqui para eles. O menino Jesus estava nascendo dentro de cada um deles. É o momento da mais pura graça. Né? O João Batista até já nasceu um pouco, mas o João Batista ainda vai crescer. E depois é que vai vir a noite escura. Olha, o menino some, lembra que o menino no templo some, né? Não encontra mais. E aí vem João Batista no batismo, né? Um batismo na purificação. Aí é o momento do jejum. É a voz que clama no deserto. É para preparar depois a maturidade, né, do Cristo interno em cada um dos discípulos. Esse momento vai chegar para cada um deles, ele está dizendo. Vai chegar. Eu não vou ficar aqui com eles para sempre. Depois eu vou embora. Eles vão seguir a caminhada deles. E quando precisar, eles vão jejuar. Então tudo tem tempo também nesse nosso mundo. E assim termina o nosso capítulo 5. Tá? Então, ficamos por aqui. Até o nosso próximo encontro.